É, Começando então um pouquinho pela biografia, né? Bibliografia, o que eu utilizei como referências para o bate-papo de hoje, no capítulo 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, desculpa, sobre o esquecimento do passado. Então, um parágrafo pequeno, por isso que eu acabei pesquisando ainda mais referências para poder abordar o tema de forma um pouquinho mais completa. Então, um resuminho a gente encontra nesse item. Depois, se vocês quiserem um pouco mais a fundo, tem no livro dos Espíritos comentado pelo Espírito, não tenho certeza como pronuncia, acho que Meramês. As questões 392 a 399 tem mais detalhes do tema. Na Gênesis, no capítulo 11, nos itens 21 a 22 também um pouquinho. E no livro do André Luiz, capítulo 3, no Mundo Maior. Vamos lá, então. Pensando no Espiritismo, nas três bases, né, envolve a ciência, a filosofia e a religião. E aí a principal base do Espiritismo é a teoria evolucionista. Então, o que seria isso, né? Que a gente nasce de forma ainda muito imperfeita, de forma não pronta, né? A gente nasce simples e ignorante. Então, a ideia é que a gente tem uma capacidade gigantesca, tanto de aprendizado, quanto de desenvolvimento de inteligência, capacidade de amar, mas isso vai acontecendo de acordo com as nossas experiências, de acordo com a nossa vida, né? Então, de que forma que a gente evolui? É através das reencarnações. Então, a gente pode pensar na linha, né, do espiritismo, que as reencarnações, elas estão, deixa eu minimizar aqui, elas estão, se a gente for pensar na linha do tempo, são essas estrelas verdes aqui, né? Então, cada estrelinha verde, ela representa uma reencarnação. E a nossa vida é constituída, então, de todas essas reencarnações. Entre as reencarnações, a gente tem um período interexistente, que a gente chama de período no plano espiritual. Então, o que acontece? Normalmente, a gente não se lembra das nossas vidas passadas. A gente, a gente tem uma memória seletiva, então, normalmente, quando a gente volta ao plano espiritual, daí sim a gente tem acesso. Tem alguém com o microfone aberto aí. A gente tem acesso a essas memórias das vidas passadas. Então, vou ler só um trecho para tentar deixar mais claro o raciocínio. Esse esquecimento somente existe durante a vida material. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Trata-se, portanto, de uma breve interrupção, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Então, qual que seria o raciocínio, né? Como se a gente dormisse, a gente não, muitas vezes não se lembra do nosso sono, é o que acontece na nossa vida atual, corrente na Terra, né? Então, naturalmente, a gente não se lembra das nossas reencarnações, mas não é que a gente não possa ter acesso a isso, né? Essa memória, essas lembranças, elas existem, mas elas acabam sendo mais fáceis de serem acessadas no plano espiritual e de acordo com a evolução de cada espírito. De uma forma geral, como regra, a gente não se lembra de todas as vidas passadas e de tudo que aconteceu. Para ficar um pouquinho mais claro, espero não confundir a cabeça de vocês, no Mundo Maior, o André Luiz descreve os níveis da casa mental. Então, ele mais ou menos traz um pouco da teoria de Freud, que ele descreveu em 1920, os três componentes principais da psique humana, ou seja, da nossa personalidade, que seria o id, o ego e o superego. Acredito que todos vocês já ouviram sobre isso em algum momento, mas talvez não se lembre o que cada um representa. Então, rapidamente eu vou tentar abordar isso com vocês. O id está mais relacionado com a nossa criança interior, está mais relacionado com o nosso inconsciente. Então, quando a gente nasce, seriam mais os componentes biológicos, mais relacionado, está mais relacionado com o nosso nascimento, com o nosso gênero, com coisas intrínsecas e está mais também relacionado com comportamentos compulsivos, não lógicos e irracionais. Já o ego
ele está mais relacionado com o nosso presente, como se fosse um balanço entre o id e o superego. Então, o ego é aquela parte mais racional nossa, aquela parte que envolve um pouco mais de raciocínio, aquela parte que coloca, né, as coisas na balança. Bom, isso talvez esteja certo, talvez está errado, e fica ali no meio termo. Quando a gente faz, por exemplo, terapia e está conversando com algum psicólogo, algum psiquiatra, é essa área que a gente trabalha, mais a área mental do ego, mais essa personalidade, né? E o superego está mais relacionado a valores morais, a parte um pouco mais evoluída, a parte de ideais, de metas, de coisas de futuro. Então, o superego é como se fosse a nossa mãe. Então, ali que acaba delineando, né, um caminho certo, a trajetória certa. Poxa, quem sabe faz isso, quem sabe faz aquilo, tenta guiar, né, nos guiar para um caminho melhor. Então, quando a gente faz a nossa prece, a nossa oração, é essa área que está mais conectada, né, do superconsciente. Então, o que André Luiz traz? Um conceito de casa. O superego está relacionado ao sótão da casa, o ego está relacionado à sala, à parte social da casa, que é dividido com mais pessoas e que o ambiente influencia mais, então fatores externos influenciam. E o id está mais escondido, seria o porão da casa. E é aí e essa parte que está relacionada com o nosso tema de hoje. Então, o porão da casa, ele está relacionado com o nosso passado. Então, várias das memórias que a gente tem de outras vidas está nessa região da personalidade. Então, ela está escondidinha ali, é descrito em várias literaturas espíritas, que seria o nosso véu do esquecimento. Então, essa área, ela está ali, ela pode estar acessada, mas ela está coberta por um véu. Então, normalmente, a gente não tem acesso a ela. Espero que tenha ficado relativamente tranquilo para a gente pensar sobre isso. E aí a gente pode se perguntar, bom, mas o porquê que a gente esquece as coisas, né? Se a gente reencarna, se a ideia dessa reencarnação é uma certa evolução, é aprender com erros passados, né? E aí por que isso acontece, né? A gente pode encarar esse esquecimento do passado como uma bênção, como sabedoria divina. Por quê? É, se a gente soubesse tudo que a gente vivenciou em outras vidas, considerando que a gente está na Terra, né, no planeta de provas e expiações, e a gente veio aqui para resgatar muitas coisas do passado, a gente poderia ficar extremamente, ter sentimentos bem difíceis de lidar, ficar extremamente tristes, ou com raiva, ou com remorso, com peso na consciência, ou nos sentirmos até humilhados, porque a gente provavelmente cometeu muitos erros nessas outras reencarnações. A gente também poderia ser irradiados com um sentimento de orgulho, porque a gente, não sei, a gente poderia ter sido muito famoso, a gente poderia ter sido um rei, uma rainha, ou ter influenciado a vida de muitas pessoas, e a gente poderia acabar se sentindo, poxa, já fiz demais em outras vidas, né? Nessa vida não preciso fazer tanto. Então, vive, né, um pouco nessa dualidade de bom e ruim, de preto e no branco, a gente poderia estar mais voltado para esses sentimentos, ou de humilhação ou de orgulho. E principalmente, se a gente se lembrar, exposto em vidas passadas, a gente teria muita dificuldade de relação, principalmente interpessoal. Alguém pode dar um ok aí? Estamos ouvindo. Tá. Desculpa, é que a minha conexão está instável, acabou de avisar. Então, qual que é a ideia, né? Se a gente lembrasse de todas as encarnação, o que seria isso, né? Por exemplo, a gente escolhe, né, um determinado parceiro, ter um relacionamento com alguma pessoa, mas aí se a gente soubesse do passado dela, que em algum momento
aquela pessoa ela pode ter exemplos drásticos na literatura, né? Pode ter causado a nossa morte, ou pode ter causado diferentes sofrimentos para nós. Dificilmente a gente conseguiria separar tudo isso. Então, a razão pela qual a gente não se lembra é porque a gente é abençoado, né, em termos de ter esse esquecimento e não ter que lembrar de todas as experiências ruins, de todas as dores, de todas as tragédias que a gente vivenciou em outras vidas. Então, é uma forma, uma bênção gigantesca a gente ter o livre-arbítrio nessa vida, a gente não se lembrar de todos os outros acontecimentos, até porque as reencarnações elas estão relacionadas com pessoas assim que a gente criou outros vínculos em vidas passadas, tanto de amor, quanto de afetos, quanto de desafetos, quanto de experiências ruins, quanto de faltas, né, cometidas que a gente teve em outras vidas que a gente precisa resgatar nessa vida. Então, não seria possível a gente evoluir, a gente aprender, a gente é, ter, então, esse caminho mesmo, né, de mais aprendizados e de fazer o bem para pessoas que provavelmente a gente não fez em outras vidas, se a gente se lembrasse de tudo. Então, além disso, a gente poderia trazer uma bagagem de vícios que sim, a gente tem uma certa consciência, a gente tem uma certa bagagem, mas pelo menos a gente não se lembra delas, né? Então, se a gente se lembrasse, provavelmente ia causar mais dor e sofrimento para nós mesmos. Então, vale aí a pena a gente confiar um pouco, né, nas mãos divinas e nesse presente que é o do esquecimento, né? Uma demência, um Alzheimer aí temporário para cada um de nós. É, com isso, com esse esquecimento, a gente pode focar no presente. Então, a gente pode focar em tudo que essa nossa encarnação atual nos permite fazer. Além disso, focar no presente, a gente poderia focar no hoje mesmo, né? Essa era a ideia que eu queria trazer. Além disso, a gente pode tentar encarar os dias a dias que a gente tem experiências agradáveis e desagradáveis, né? Então, é importante a gente entender e raciocinar sobre isso, né? Que sim, a gente vai ter momentos não tão bons, não tão prazerosos, vão vir problemas, mas isso faz parte das nossas experiências, né? Faz parte do nosso crescimento e evolução pessoal. Então, vou dividir com vocês outros trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus nos deu para que melhorássemos justamente o que é necessário e suficiente, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas, e nos retirou o que poderia prejudicar-nos. Então, que ferramentas que a gente tem para, então, evoluir, crescer e continuar aprendendo, né? Se a gente já se esqueceu de tudo que a gente fez no passado e não sabe muito bem como começar. A gente tem essa nossa consciência, que é descrita por Allan Kardec, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas. Nos concita a resistência àqueles pendores. Então, no fundo, quase sempre a gente consegue ter uma noção do que é bom e do que é ruim, né? Do que a gente pode fazer pelo outro, que a gente gostaria que fizessem para nós mesmos, que está de acordo com as leis de amor, está de acordo com respeito, com o amor mesmo pelo próximo. E também a gente pode tentar cada vez mais estar conectados, né, com o nosso instinto e com o nosso, a gente pode chamar de sexto sentido, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, no sentido de tentar acessar cada vez mais a nossa consciência para continuar, né, agindo, né, e resgatando o que a gente precisa resgatar no caminho do bem. Então, ao nascer, o homem traz aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Então, cada existência para ele é um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber quem foi, se está sendo punido porque praticou o mal e suas más tendências atuais são um indício do que lhe resta corrigir em si mesmo. Então, a primeira analogia que eu gostaria de trazer para vocês na noite de hoje é essa do carro de 0 quilômetros, né? Então, a cada encarnação, a gente tá zerado, a gente vem como um carro novinho, brilhando, sem arranhão, sem batida, sem tapete sujo, né, com areia, com pelo, seja lá o que for. Então a gente tem esse momento lindo de começar de novo, realmente com a bênção de não se lembrar dos nossos erros do passado.
Vamos só pensar rapidamente que alguns dos erros ou das atitudes não tão boas que às vezes a gente já cometeu nessa vida, a gente não gosta muito de lembrar sobre isso, né? Às vezes a gente tenta esconder, ou a cada lembrança nos dói um pouco, nos incomoda, traz um sentimento ruim. Então imagina se realmente a gente se lembrasse de tudo o restante de outras vidas, né? Se só o que a gente viveu realmente nessa reencarnação às vezes pesa. Então, realmente é uma oportunidade brilhante. Eu não gosto muito desse termo punido, mas vamos lembrar que várias das literaturas que a gente tem ainda são um pouco antigas, e era essa forma também que era escrito, né? A gente pode pensar mais na questão de resgatar, né, algumas faltas cometidas nessa encarnação. A ideia não é que a gente precise ser punido, mas a ideia é que as dificuldades, os problemas, os desafios, provas e expiações que a gente enfrenta nessa vida são oportunidades, né, para a gente melhorar, para a gente agir no bem, para a gente, de repente, realmente resgatar alguns débitos, né, que a gente tem no passado. Então, a gente pode pensar um pouco que é mais na linha de curiosidade que a gente tem, né? Então, a gente pode se lembrar de coisas do passado, a gente pode ter revelações? Sim, a gente pode, mas, num geral, não é muito comum, né? Realmente, essas lembranças, essas coisas do passado, se elas estão ocultas, provavelmente são porque elas ainda nos causariam sofrimento e a gente não estaria pronto para lidar com elas. Em momentos de sono, algumas pessoas sim experienciam isso. Eu não vou entrar muito na linha de regressões e em terapias alternativas, mas sim se pode acessar. Mas, de novo, se tem algumas características para isso. O sono, na maioria das vezes, do que eu consegui ler, né, para também, de novo, apresentar para vocês como uma via de regra, mas óbvio que tem várias exceções, os sonos muitas vezes representam mais a nossa imaginação e mais a nossa criatividade como humano, algumas vezes representando, sim, experiências passadas, mas fica muito difícil estabelecer, né, e ter critério para isso, para saber o que foi passado e o que não foi. Então, vamos tentar ter um pouquinho de flexibilidade nesse sentido e não tentar interpretar todos os nossos sonhos como vidas passadas, né? O que a literatura traz é que sim, a gente pode algumas vezes acessar lembranças do passado, mas a gente teria que ter esse mérito para receber essas lembranças. Eu acredito que a gente tem que ter um propósito para isso, né? A gente tem que sim alimentar a nossa fé e tá sempre tentando agir com atos de amor, amor no sentido mais puro da palavra e mais abrangente, não só amor para quem a gente, né, para nossa família, para quem a gente convive todo dia, para quem a gente escolhe como parceiro, mas um amor geral, né, um amor pela sociedade, um amor para ajudar pessoas que a gente não conhece também. Existe e é necessário, sim, uma permissão superior para a gente acessar essas lembranças do passado. E muitas vezes a gente lê, né, no Livro dos Espíritos algumas respostas meio rápidas, né, dos espíritos de luz, de Allan Kardec. A ideia que eles trazem é muito assim, poxa, às vezes a gente fica tão preocupado com o passado e investigar tantas coisas que a gente fica curioso, mas o mais importante nessa vida seria a gente estar tentando admirar, né, Jesus, admirar as pessoas que agiram muito no bem, com atos de caridade, e estudar os atos deles, as condutas deles, os ensinamentos dessas pessoas, desses seres de luz, e tentar nos inspirar, né, em relação a isso. Se as lembranças do passado vão vir ou não, isso vai caber à trajetória de cada um, né? A gente não sabe, mas acho que é importante aqui a gente trazer aquela responsabilidade da nossa parte, o que a gente pode fazer com as nossas condutas atuais e no que a gente pode focar atualmente, né? Ao invés de se preocupar muito com o passado ou com o futuro, tentar se concentrar um pouquinho mais no hoje. O que eu posso fazer hoje com as ferramentas, com o ambiente, com as pessoas que estão ao meu redor. E eu achei interessante esse relato desse psiquiatra norte-americano. Ele, não pensando muito na linha do espiritismo, né, mas ele trabalha com
com pacientes com experiências passadas, de vidas passadas, e ele relatou exatamente isso, que o paciente só deixa aflorar as lembranças que está em condições de suportar e bloqueia aquelas que ainda estão violentando. Então, olha o quão inteligente, né, e o quão divino é que a gente realmente, a princípio, só se lembre, só é permitida essa lembrança se isso for, né, de nosso proveito, né? A princípio, as coisas que realmente estão nos machucando, nos violentando, nós não vamos ter acesso, mesmo se a gente buscar isso, essa ajuda através de profissionais. Quem quiser ler mais um pouquinho, tem mais relatos nesse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. E aí, então, o que a gente pode pensar? O que está no nosso alcance, né? Já que, poxa, eu tenho que, nessa reencarnação, eu tenho que resgatar certas coisas, eu tenho que, né, tentar evoluir, tentar agir melhor, mas ao mesmo tempo eu não me lembro de nada, né? E aí, o que eu faço? A ideia é que a gente, sim, estude, né? E estude mais na linha de nos conhecer, no autoconhecimento da reforma íntima. A gente não necessariamente precisa seguir nenhuma doutrina, participar, né, participar de alguma religião específica, mas a gente sim precisa estar nos conhecendo, entendendo mais por que a gente tem certos sentimentos, certas sensações, certas emoções, o que nos incomoda, normalmente o que nos incomoda é o que a gente precisa trabalhar, por que muitas vezes algumas situações se repetem nas nossas vidas, e a gente pensa, né, poxa, mas é azar, né? O que está acontecendo? Ali eu coloquei exemplo do dedo podre, né? Poxa, mas eu tenho dedo podre para escolher pessoas só conflituosas na minha vida, ou como parceiro, ou na família. Na verdade, essas pessoas muitas vezes estão na nossa vida para que a gente aprenda algo com elas e vice-versa. Então, dificilmente se tem muito erro, né, nas encarnações em relação à família, em relação a parceiros amorosos. Não quero aqui dizer que a gente tenha que se submeter à violência, a agressões, não é isso, mas a ideia de que sim, muitas vezes as situações problema e as dificuldades na nossa vida vêm para o nosso aprendizado, né? E é dessa forma com que a gente pode encarar. Cada situação, problema, cada dificuldade vem com uma mensagem embutida, é uma função reeducadora, uma função pedagógica que tem. Claro que no calor do momento fica difícil a gente pensar dessa forma. Ah, meu Deus, é um aprendizado, vamos lá. Mas aos poucos, né, se a gente conseguir aos pouquinhos internalizando isso, e tentar entender realmente que tem um significado maior, na repetição, aos pouquinhos, acho que vai aliviando, né? A gente vai encarando os desafios de forma mais positiva, de forma mais confiante. Certas situações não nos abalam mais tanto quanto nos abalavam anteriormente. Então, a gente pode pensar que a nossa vida tem um certo script, né? Que nem um filme, desculpa. Existe um roteiro, né? Para esse nosso filme, que é a nossa vida. Então, os personagens que estão ali, as situações que são postas ali, dificilmente são apenas coincidências, né? Vamos acreditar que se tem aí uma sabedoria divina e que provavelmente a gente participou do nosso planejamento reencarnatório para ter decidido, né, estar ou não em certas famílias, com certos relacionamentos amorosos ou não, para a gente realmente evoluir, agir de forma melhor nessa reencarnação. E aí eu achei interessante dividir com vocês esse exemplo do software da paciência, né? Então, às vezes, nas nossas orações, a gente está pedindo para Deus para ter paciência, por exemplo. E a gente pode pensar que Deus está lá no seu computador e vai colocar ali um programa na nossa cabeça, tem uma partezinha ali para conectar num chip na nossa cabeça. Bom, programa da paciência, está injetado, essa pessoa vai conseguir ter paciência a partir de hoje. E não é assim, o que a gente recebe de Deus, dos seres de luz, que a gente recebe no dia a dia são as provas, né? Então, vem várias situações para a gente poder, sim, aprender com elas. Então, a gente pode, às vezes, né, tentar solicitar mais força, resignação, mais paciência, como tá ali, mas não no sentido que isso vai acontecer do dia para a noite, né? No sentido que as situações vão chegando
e de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo e vai melhorando, né? É importante a gente pensar que qualquer progresso é progresso. Então, se a gente veio, por exemplo, com 10 missões nessa encarnação, né? Com 10 tópicos, 10 itens que a gente deveria melhorar. Se a gente melhorar um deles, é progresso, né? Então, vamos tentar também ser queridos, né? E nos acolher nesse sentido, que é um caminho lento, mas de progresso, de evolução. E para quem não quiser estudar muito sobre o tema, mas quiser assistir um filme relacionado a esse tema de esquecimento do passado, eu sugiro esse filme Minha Vida na Outra Vida. Então, relata um pouquinho da história de uma mulher que começa a ter sonhos e começa a ter lembranças do seu passado, e ela começa a investigar, então, um pouquinho desse passado dela. Então, a gente pode ter alguns exemplos e associar aí nesse sentido. E bem rapidamente, assim, para quem quiser ir um pouco mais a fundo no tema e a gente pensar que, poxa, tem várias coisas escritas nos livros, né? Mas que provas que a gente tem que a gente sim pode acessar outras vidas. Então, tem várias pesquisas científicas estudando esse tema. Eu trouxe aqui alguns exemplos mais antigos, mas esse pesquisador e psiquiatra canadense, ele descreveu pelo menos 2.500 casos que são comentados de experiências e lembranças prévias. Então, eles realmente conseguiram experienciar esse momento que a pessoa estava se lembrando e comprovar que sim, né, estava relacionado ao passado, estava relacionado a outras famílias, a outros ciclos, que sim, se tinha esse contato com outras reencarnações, né, e esse dado é um pouquinho antigo, faz mais de 10 anos atrás. Também nos livros Missionário da Luz e No Nosso Lar tem alguns exemplos de caso estudo que a gente pode aí ler e ter uma ideia de como essas lembranças do passado acontecem. Mas mais a título de curiosidade, né? Não é só o palestrante que tem trabalho, também vou dar um pouquinho de trabalho para vocês, para quem quiser estudar mais o tema, tem essas referências aí. Em resumo, assim, eu achei interessante compartilhar, né, essa mensagem para vocês, que o que a gente pode fazer, então, se vem algumas situações mais difíceis para a gente lidar, né? Principalmente, acho que de relacionamentos, que é um tópico mais difícil, tanto no trabalho, quanto em família, quanto, né, de amorosos e parceiros. O que a gente pode fazer é se munir, né? Se encher de paciência, de tolerância, de disposição para auxílio e para o perdão, e tentar aos pouquinhos neutralizar um pouco dos sentimentos negativos, né? Claro que não é guardar tudo para a gente dentro de nós, não seria negar aquilo que está acontecendo, mas seria sim agir ao máximo com amor e principalmente com amor ao próximo. Então, como mensagem final, eu queria deixar para vocês, em resumo, seria a mensagem do amor: amar de manhã, amar à tarde e amar à noite, porque cada uma dessas figuras aqui no slide pode representar uma das nossas encarnações. E quem sabe o que a gente fez nas vidas passadas, quem dirá o que a gente vai fazer nas futuras reencarnações, mas algumas literaturas trazem hoje em dia que pode demorar em torno de 200 anos para a gente reencarnar de novo. Então, a oportunidade que a gente tem agora, ela é tão única, ela é tão bonita, ela é tão viva, por que a gente não vai aproveitar ela ao máximo, né? E tentar espalhar aí essa corrente de amor, de compreensão, de paciência com o próximo. Então, desejo uma boa noite a todos